A rua amanheceu com rodas, vozes e pássaros. A oficina de Alisa cheirava tecido, giz e café morno. Ela conferia um alinhavo quando a campainha soou 2 vezes, ritmada. Abriu a porta e encontrou um criado de libré escura, impecável na gravata e no silêncio. Senhorita Alisa Martins, perguntou. Sim, trago um recado do Conde de Valença. O nome mudou o ar e Alisa endireitou a postura. O criado entregou o envelope selado com brasão. A carta pedia com urgência a confecção de todo o luto, vestidos, véus, casacas, luvas, com provas na mansão. Ela respirou devagar. Diga ao conde que estarei lá amanhã cedo, respondeu. Quando a porta se fechou, a oficina pareceu menor. Moldes, linhas e a fita métrica pareciam observá-la. Alisa anotou listas, calculou metragem, pensou em crepes opacos, botões forrados, rendas discretas. Lembrou da mãe. A dor se segura como xícara cheia. Lembrou do pai. Madeira e tecido pedem paciência. Aquilo a sustentou. À tarde foi ao armarinho. A dona separou tecido sem brilho, linhas resistentes e agulhas finas. Alisa pagou, voltou com um embrulho ao peito e à noite organizou amostras, fechou a loja e rezou 2 linhas simples. Na manhã seguinte, o coach enviado pela casa parou em frente. Alisa vestira saia escura e blusa de punhos limpos. Prendeu o cabelo alto para que o trabalho não caísse no rosto. A cidade ficou para trás conforme as ruas viraram alameda. Os portões se abriram para jardins contidos e roseiras podadas. A mansão não ostentava, respirava. Foi recebida pela governanta, Dom Brígida, alta, de coque prateado e olhos atentos. Agradecemos sua prontidão, disse. O conde aprecia quem entende a linguagem do tempo. Alisa só assentiu. Cruzaram corredores, encerados e retratos silenciosos. A sala de provas, ao lado de um pátio com fonte, tinha biombo, espelho e mesa vazia. Alisa pousou a bolsa, tirou a fita métrica de bordas gastas e sentiu a coragem vir como quem acende uma lamparina. Vieram primeiro as damas, a cunhada do conde e 2 sobrinhas de olhos vermelhos. Alisa falou baixo, pediu licença, anotou medidas, sugeriu véus leves, luvas opacas e rendas discretas. Trabalhou com a reverência de quem reza com as mãos. As meninas, entre soluços contidos, agradeceram sem palavras. Quando a sala esvaziou, o silêncio engrossou. Alisa recolhia o caderno quando percebeu alguém à porta. O conde estava ali, luto inteiro, casaca negra e cansaço digno. Não tinha beleza de retrato, tinha presença. Senhorita Alisa menos disse, e o nome soou cuidadoso. Chegou cedo. Os prazos pedem menos, respondeu. Os prazos pedem menos, repetiu, quase sorrindo. Dom Brígida, fala bem da senhorita. Rosália, ama de leite de minha esposa, dizia que há mãos que sabem escutar. Tento escutar com os dedos. Disse Alisa. O tecido fala. Às vezes, ele assentiu. Pediu um fraque para a cerimônia dos 7 dias, sem brilho, sem vaidade, só dignidade. Alisa aproximou-se com a fita, pedindo consentimento com o olhar. O conde tirou a casaca com um gesto contido. Enquanto media ombros, costas e punhos, o ar ganhou silêncio de atenção. Alisa sugeriu um corte que não apertasse o peito e considerou os movimentos mínimos de quem carrega a ausência. O luto assenta melhor quando a roupa assenta? Perguntou ele. Mas para si, a roupa não cura menos, respondeu. Mas ajuda o corpo a lembrar que ainda cabe em si. O conde guardou a frase com os olhos. Vestiu a casaca de novo e, por um instante, a névoa do cansaço recuou. Ele agradeceu sem floreio e se despediu com um aceno breve. Dom Brígida retornou com chá e biscoitos que ficaram intocados. Alisa organizou medidas, alinhou amostras e escolheu o preto, que absorvia a luz sem desaparecer. Pensou nas sobrinhas, na tia, nele. Percebeu que o trabalho exigiria não só técnica, mas presença. Não só corte, mas escuta. No pátio, um vento mexeu as folhas das roseiras. O som da água na fonte recortou o silêncio. Alisa desenhou o fraque, marcando o botão que não machucaria no abraço inevitável. Depois esboçou o vestido simples, com guarnição mínima e véus que permitissem respirar. Um criado trouxe tecido do depósito. Alisa testou a fibra, comparou com suas amostras e decidiu manter o que trouxera. Antes de se retirar para o almoço, a governanta perguntou se ela precisava de mais alguma coisa. Só de tempo, respondeu, sorrindo de leve. É o que menos temos, disse Dom Brígida. Alisa voltou ao papel. Desenhou golas, bainhas, medidas numeradas com letra firme. A fita métrica, velha companheira,
enroscou-se no pulso, como um voto. Lembrou da frase do pai: paciência é escolher o próximo gesto. Escolheu então o próximo. Cortar. Abriu tecido, prendeu com pesos, marcou riscos, cortou sem pressa, ouvindo o som da tesoura. Guardou as partes, etiquetou e preparou o primeiro alinhavo. As agulhas esperavam quietas. Quando terminou a primeira sequência, a luz já era outra. A Lisa lavou as mãos, passou um pano no rosto e reconheceu, sobre a mesa, a promessa de algo que sustentaria quem atravessasse uma sala cheia de memória. No fim da manhã, Dom Brígida avisou que a família repousaria e que as próximas provas seriam depois. A Lisa guardou o caderno, conferiu a bolsa e, antes de um lanche no pátio, repassou os passos seguintes. Sabia que dali em diante, cada ponto teria de ser também gentileza. O vento soprou outra vez. A Lisa sentiu que o dia, apesar do luto, oferecia um fio de esperança trançado ao dever. Seguiu o jardim, e amanhã em Caixsuzy, no corpo das horas, pronta para a continuidade que aguardava. Antes de sair, ela lançou mais um olhar para o espelho. Viu ali uma sala quieta, tecidos prontos e um esboço de fraque esperando o corpo. À tarde viriam novas provas, talvez novas perguntas, do conde. Pensou nas respostas que ainda não tinha e, serenamente, aceitou que seriam medidas durante o trabalho. E isso lhe pareceu suficiente. A tarde chegou com uma luz baça que repousava sobre as pedras da alameda. A Lisa voltou à sala de provas antes do horário combinado, revisou os moldes e dispôs, em silêncio, os alinhavos sobre a mesa. O pátio ao lado conservava o mesmo rumor de água da manhã, e por um instante ela teve a impressão de que aquele som sustentava a casa como um fio invisível. Dom Brígida entrou, discreta. As senhoras estarão prontas em 15 minutos, menos avisou. O conde pediu que, se possível, a prova do fraque dele fosse a última. Assim será, disse a Lisa. Vieram primeiro as sobrinhas, os olhos já menos vermelhos, e a cunhada, de expressão atrelada ao protocolo. A Lisa conduziu a prova com firmeza calma. Ajustou ombros, calculou a queda dos véus, reorganizou dobras que pesavam sobre os pulsos. Quando uma das meninas hesitou diante do espelho, alisando a renda com dedos nervosos, a Lisa aproximou-se devagar. Respire, disse, baixo, como se contasse um segredo. O tecido? Acompanha. A menina obedeceu e, por 2 segundos, se olhou como quem aprende algo novo sobre a própria imagem. A cunhada notou, assentiu um gesto mínimo e permitiu que a costureira escolhesse a guarnição de gola. O trabalho seguiu com a harmonia que nasce quando todos aceitam o que pode ser feito. Ao fim, Dom Brígida trouxe uma mulher de avental de algodão escuro, mãos fortes e olhar doce. Esta é Rosália, menos apresentou. Foi ama da senhora condessa, que agradecer pessoalmente. Rosália segurou as mãos de Alisa com cuidado. Dona Laura gostava de tecidos que não riscam a pele, e a senhorita entende disso, disse, em voz baixa e firme. Obrigada por não ferir ninguém hoje. Alisa sorriu sem pressa. É o trabalho, respondeu, e o trabalho aprende com a casa. Rosália inclinou a cabeça, satisfeita, e se retirou. Alisa percebeu o peso dessas pequenas confirmações. Na mansão, cada palavra era uma peça alinhada no tabuleiro da prudência. Recolheu alfinetes, reorganizou o espaço e olhou a cadeira vazia onde o conde sentaria mais tarde. Quando ele entrou, não trouxe consigo a corrente de passos de criados, nem um murmurinho de sala cheia. Veio só, como quem se acostumou a entrar nos próprios aposentos sem anunciar. Trazia a camisa branca de punhos fechados, o colete sombreado de preto e uma presença contida. Senhorita Alisa menos cumprimentou. Podemos? Claro, ela estendeu o fraque alinhavado. O conde vestiu sem pressa, acostumado aos rituais dos botões e às exigências do corte. Alisa contornou-o com a fita, conferindo as marcas. Ajustou uma prega que caía sobre a escápula esquerda e, com 2 toques medidos, liberou o tecido junto ao externo. Aqui, disse encostando a ponta do dedo na costura, deixei meio centímetro a mais. Não se vê, mas o senhor vai respirar melhor quando abraçar alguém. Ele ergueu o olhar para o espelho. Não sorriu, mas um músculo próximo ao canto da boca se entregou. Abraçar alguém, repetiu, e a frase ficou em suspenso, como se ele escutasse o eco de uma possibilidade. Alisa manteve o tom técnico. Numa cerimônia, os cumprimentos puxam o tecido. O fraque bom precisa obedecer ao gesto, não mandar nele. Concordo, disse o conde. Meu pai dizia isso, sobre as leis. As boas obedecem aos homens justos. Ela sentiu, como quem registra um detalhe
de modelagem. Retirou o fraque e reforçou 2 pontos com linha miúda, quase invisível. Enquanto as mãos trabalhavam, notou na mesa um lenço dobrado. A borda estava pouco poída, mas as iniciais bordadas haviam sido feitas com um zigue-zague apressado. E amor. A Lisa recolheu o lenço, passou a unha sob uma linha solta e, sem estardalhaço, arrematou-a com 2 pontos. Permita menos, devolvendo-o. O fio estava se desfazendo. O conde pegou o lenço. Passou o polegar sobre as letras. O gesto era de quem toca um retrato que já não fala. Foi ela quem bordou, disse. Simples. Nunca aprendeu o ponto certo, mas fazia questão. Às vezes o ponto certo é o que segura menos, respondeu a Lisa. Houve então um silêncio, que não pesou. O conde recolocou o fraque e ela finalizou a barra com alfinetes que marcavam a intenção. Pediu a ele 3 passos, depois um giro. Depois que sentasse e levantasse. O tecido acompanhou. A queda caiu. Fica pronto amanhã ao entardecer, disse a Lisa. E as roupas das meninas estarão alinhavadas para a última prova, antes da cerimônia. Obrigado. O agradecimento veio direto, sem ornato, como convém a quem reconhece o que precisa. A Lisa guardou as medidas no caderno menos colunas limpas, números justos, e sentiu que a ordem no papel lhe devolvia o fôlego. Ao sair da sala, o conde a acompanhou até o corredor. Parou diante de um retrato. A esposa, jovem, pele morena iluminada pelo fundo claro, os olhos atentos àquilo que não se via. Laura detestava a fotografia, quase em confidência. Dizia que o tempo não se deixa engarrafar. Aceitou este retrato só porque Rosália insistiu. A Lisa encarou a pintura com respeito. Não buscou semelhanças, não forçou comparações. Há roupas que fazem a gente caber no dia seguinte, menos comentou. Acho que retratos também tentam isso. Caber no dia seguinte, repetiu ele, uma segunda vez, como quem prova a frase. Seguiram pelo corredor. A Lisa percebeu que, apesar da opulência contida, a mansão carregava marcas de uma vida vivida sem ostentação. Um vaso de barro queimado ao pé de uma janela. Uma manta dobrada, com cuidado no braço de uma poltrona. Um livro de capa gasta numa mesa lateral. Havia excesso de silêncio? Sim, mas não de vazio. Voltando à sala, encontrou Rosália colocando uma bandeja com água e pão. A mulher pousou a mão no ombro de Alisa, gesto que só mães conseguem tornar bênção. Coma um pouco, como disse. Agulha fura menos quando o estômago está em paz. Alisa sorriu, agradeceu, repartiu o pão. Por sobre a borda do biombo, viu o pátio. As amenas, céu lavrado de nuvem pálida. Bebeu devagar. O trabalho, ali, era mais que corte e costura. Era uma espécie de guarda silenciosa. As últimas provas da tarde trouxeram a Tiavo do conde, magra e altiva, que pediu um ajuste que sustentasse o colo sem chamar atenção. A Lisa sugeriu uma solução com entretela leve. Mostrou a queda no espelho e esperou o consentimento. Sensato, disse a senhora. E aquela palavra, tão rara no meio de adjetivos, valeu um agradecimento inteiro. Ao cair das horas, a Lisa recolheu tudo, conferiu os nomes nos sacos de tecido, alinhou as etiquetas. Antes de fechar o caderno, acrescentou 2 notas. Fraque menos barra 1 centímetro e véu das meninas, espaço de ar. Gostava de escrever assim, como quem deixa recados para a Lisa do futuro. No corredor, passos contidos, o conde reapareceu só para dizer: amanhã, no mesmo horário, estarei aqui. Ele hesitou um instante. O lenço, agora com o fio preso, estava no bolso. Passou os dedos por cima, como quem confirma a integridade de uma memória. Depois, inclinou a cabeça e se afastou. A Lisa ficou alguns segundos, parada, diante da porta aberta para o pátio. A água continuava a cair dentro da fonte, insistente e mansa. Pensou que era essa a medida do luto. Repetição que não abafa. Respirou fundo. Sentiu, dentro do corpo, a arrumação de uma decisão. Faria cada ponto como se fosse visto de perto por alguém que amou muito. Quando deixou a mansão, a luz já tinha virado outra, quase azul. O coach a esperava no colo, o caderno de medida. Na cabeça, o mapa do dia seguinte, revisar o alinhavo do fraque, testar o colchete escondido na cintura da cunhada, aparar a renda do véu para que não arranhasse o rosto da menina mais nova. E, num canto pequeno da mente, uma curiosidade inesperada sobre como o conde carregaria o próprio traje ao abraçar quem viesse. A cidade voltou a surgir pelas frestas do coach. A Lisa recostou a cabeça por um instante e fechou os olhos, não de cansaço, mas para guardar o som da fonte. Sabia que dali em diante o trabalho
exigiria mais escuta do que fala menos e que, entre uma prova e outra, haveria espaço para reconhecer, sem pressa, as primeiras impressões que começavam a se reunir dentro dela e do conde, como pontos discretos, predispostos a formar desenho. A manhã chegou com claridade lavada. A Lisa entrou na mansão, levando o fraque semi-acabado, como quem leva um. Dom Brígida conduziu à sala de. A mesa parecia aguardar, paciente, a continuidade do gesto. A fonte do pátio soava igual e, por isso mesmo, confortava. Hoje teremos menos gente, disse a governanta. As meninas foram ao colégio. Ficam a senhora tia e mais tarde o conde. A Lisa abriu o caderno. Antes de chamarem a tia, Rosália surgiu com um vestido antigo. No braço, tecido gasto no brilho inteiro na memória. Era de Dona Laura menos mansa. Poderia firmar a costura frouxa do forro. A Lisa recebeu o vestido como retrato. Encontrou a linha que cedia e pegou a agulha fina. Não toco no que aparece, disse. Só dou segurança no avesso. Rosália sorriu. Olhos úmidos. A tia chegou com um passo leve. A Lisa ajustou a sustentação do colo. Pôs entretela, onde o tecido pedia, e ensinou um gancho oculto na cintura para a liberdade de movimento. O espelho devolveu figura elegante. A tia inspirou, como quem aceita uma versão possível de si no tempo novo. Sensatez outra vez menos de. Protege do exagero. A Lisa anotou. Gancho interno, menos conforto. Era princípio, não só lembrete. Quando o conde entrou, trouxe a sobriedade da véspera, sem o peso inaugural. Os ombros repousavam melhor. Bom dia, senhorita Lisa, bom dia, senhor. Ela lhe entregou o fraque. Sugeriu recuo mínimo no colarinho, para não roçar ao virar a cabeça. Ele concordou. Confiava no ouvido que ela tinha. Trouxeram lavanda para a capela. Laura a tolerava. Achava o perfume teimoso. Lavanda pede distância menos, disse a Lisa. O cheiro bom chega quando chamado. Ele arqueou a sobrancelha divertido, de modo discreto, e cumpriu o ritual. Caminhar, sentar, levantar. O tecido obedecia. A Lisa verificou a linha do ombro e percebeu, no bolso interno, o lenço de ontem, guardando o peito como amuleto tranquilo. O ponto prendeu bem? Perguntou. Baixa. Prendeu, disse o conde. Prefiro o fio torto dela ao acerto do mundo. A Lisa não debateu, endireitou a prega da escápula, soltou 1 milímetro no punho e observou o conjunto no espelho. A roupa desaparecia para que o homem suportasse servir. Fica pronto ao pôr do sol, menos confirmou. Forrei os botões com margem de respiro. A mão encontra o caminho sem ruído. Há um modo de dizer sem dizer, respondeu ele. Suas roupas falam assim. As palavras o surpreenderam, mas ele sustentou. Em a Lisa entrou uma luz que não ofuscava. Reconhecimento. A prova terminou. O conde tirou o fraque e o repousou na cadeira. Em vez de partir, ficou à janela, olhando o pátio. As pessoas têm pressa para que eu decida meu futuro. Como se decisão não fosse também respeito ao que passou. Pressa rarei o tecido, respondeu a Lisa, e rasga onde mais se precisa. Ele virou o rosto, atento, como quem encontra a frase que faltava. Rosália reapareceu para devolver o vestido da condessa, agora com forro fino. O conde tocou a costura invisível. Obrigado, disse. O que ninguém vê costuma sustentar. Por isso caprichamos no avesso menos, comentou a Lisa. Rosália sorriu e se retirou. Ficaram, por um instante, respirando o mesmo silêncio. A Lisa limpou a mesa com a palma da mão e percebeu que o conde a observava não com curiosidade, mas com a atenção que mede caráter pela persistência do gesto. A senhorita sempre costurar, perguntou. Sempre quis ajustar o mundo para que coubesse melhor, respondeu. Comecei pelos ombros. Ele riu breve. O som coube na sala sem quebrar nada. Dom Brígida apareceu para lembrar o horário da carruagem. O conde assentiu e, antes de sair, voltou-se. Amanhã a homenagem será em casa. Haverá mais gente. Mas olhe, se for demais, diga a Dom Brígida. Ela lhe dará um respiro. A Lisa agradeceu com um inclinar de cabeça. Quando ficou só, tomou o fraque pela gola. Sentiu o peso exato da lã. Gravidade boa, dessas que seguram a postura, sem exigir rigidez. Anotou no caderno a frase dele, fio torto dela, para lembrar que a perfeição serve ao humano, e não o contrário. Passou na capela por 2 minutos. As lavandas estavam em vasos afastados. O ar trazia apenas rastro limpo, sem invasão. Costurou o próprio fôlego e retornou. Guardou tudo,
conferiu etiqueta, fechou o caderno. Ao cruzar o pátio, ouviu a água obstinada da fonte e entendeu que sua tarefa era a mesma: repetir o gesto simples até que os dias coubessem novamente em quem os... Na saída, encontrou Rosália com um cesto de pão. Leve 2, ofereceu. Para o caminho. Aceito, disse a Lisa. Amanhã trago compota de ameixa. O doce. Puxa a vida de volta. Combinado. Despediram-se. O coach aguardava. A cidade, adiante, retomaria seus barulhos. A Lisa aguardou pão, fraque e caderno no colo. Quando as rodas começaram a rodar, pensou que primeiras impressões verdadeiras não fazem alarde. Apenas encontram lugar e no encaixe manso desse lugar, algo começa a florescer sem pedir licença, como o botão que abre por saber que a estação chegou. Ao deixar a sala, a Lisa passou devagar pelo retrato da condessa. Não buscou semelhança, ofereceu respeito. Sentiu que a casa guardava uma forma de bondade antiga, praticada nas coisas pequenas. Em algum lugar, entre o som da fonte e a disciplina das rotinas, havia espaço para um gesto novo. O conde permaneceu alguns instantes olhando o pátio. Quando voltou a caminhar, levou consigo um pensamento simples. Certas presenças aliviam o peso do dia sem pedir nada em troca. Era isso que reconhecia na costureira. Não era consolo barulhento, mas medida certa. E primeiras impressões, firmes, valem como promessas ditas em voz baixa. O dia da homenagem amanheceu prateado. A Lisa chegou cedo, levando o fraque finalizado, as barras da cunhada ajustadas e os véus das meninas com a renda parada para não arranhar o rosto. A fonte no pátio mantinha seu rumor constante. Ouvir lá era como apoiar a mão numa parede segura antes de atravessar corredor de sombra. Dom Brígida a recebeu com um gesto breve. Rosália, à porta da copa, ergueu um vidro âmbar. Cumpriu a promessa? Perguntou, sorrindo. Compota de ameixa menos, disse a Lisa. Doce que puxa a vida de volta. Na sala de provas, a Lisa dispôs as peças em ordem. A família passou primeiro. Pequenos ajustes, pontos escondidos, um colchete que libertava o fôlego. A tia-avó testou a sustentação e declarou sensatez, instaurando confiança. Quando chegou a vez do conde, a casa já estava desperta. Ouviu-se ferradura no pátio, o murmúrio de cozinheiros, 2 vozes na escada. Ele entrou sereno, a barba feita, os olhos menos cansados. O fraque o esperava como uma ideia pronta. A Lisa o ajudou a vestir, sustentando o peso com um gesto exato. Como está o colarinho? Recuei um fio de linha menos, disse a Lisa. A cabeça vira sem briga. Ele moveu o pescoço para a direita, depois para a esquerda. A costura não roçou. Um suspiro pequeno se livrou do peito dele. A Lisa contornou os ombros com o olhar. Notou rigidez discreta na altura das escápulas. A memória de quem segura o corpo como se segurasse uma porta contra o vento. Posso mostrar um truque? Pediu. Ele assentiu. Afrouxe o ar aqui e aqui, disse, tocando o espaço entre clavícula e trapézio. Abra a boca como quem boceja sem bocejar. Agora desça os ombros 1 milímetro. O fraque assentou. O rosto mudou milímetros. Melhor. Não sabia que roupa respondia à respiração. Responde, disse a Lisa. Tecidos não iniciam gesto, só seguem. A gente ensina o caminho. Ficaram diante do espelho. A imagem devolvida não tinha vaidade. Tinha compostura. A Lisa puxou da bolsa a pequena almofada de alfinetes e marcou a barra. A cerimônia será no salão menor. Menos, comentou. Laura gostava da claridade ali. Não é luz de pose, é luz de janela. Luz que não manda no rosto, disse a Lisa. Só acompanha. Houve um silêncio limpo. O conde apertou o bolso do peito. O lenço costurado no avesso estava ali, fiel. Sem olhar para ela, falou como quem mede palavras numa mesa de carpinteiro. Eu não consigo odiar o dia de hoje. Não é adeus, é mudar de prateleira. A Lisa manteve a atenção no ponto, mas as mãos amansaram. Perdi minha mãe cedo, disse, após pausa. Meu pai me ensinou a guardar os objetos dela onde eu alcançasse sem esforço. Memória pesa menos quando sai fácil da gaveta. Sim, menos, disse o conde, baixo. Rosália apareceu na porta com a compota e 2 pires. Provem um pouco, antes que a casa chame vocês mais. Comeram em silêncio. O doce se assentou como coragem. O conde apoiou o pires na mesa e encarou o tecido. Quando a senhorita está aqui, a casa respira como se encontrasse o compasso. Disse, eu só organizo linhas. Respondeu, o compasso é de vocês? A governanta entrou para avisar que os primeiros convidados chegavam. A Lisa fez o último arremate e recuou um passo.
Tá pronto. O conde moveu-se. Testou o abraço imaginário. O traje acompanhou sem ruído. Ele assentiu, gratidão contida. Já no corredor, ouviram vozes de damas na antessala. Palavras filtradas escaparam, nítidas o suficiente para ferirem sem escândalo. É competente, mas proximidade tem limites. O luto precisa de decoro, não de intimidades plebeias. A Lisa manteve o olhar adiante, como quem atravessa a chuva sem perder o passo. O conde reduziu a marcha, não pediu desculpas pelo mundo. Em vez disso, abriu espaço com o corpo, gesto claro de reconhecimento. Há quem confunda silêncio com licença para julgar, disse ele. Baixo, silêncio é costume, menos respondeu. Só machuca quando mal feita. No salão menor, a luz de janela fez o que prometera. Acompanhou os rostos. As lavandas respeitavam o ar. A Lisa ficou no fundo, invisível como convém às mãos que preparam. Viu o cumprimento, ouviu frases medidas, reconheceu o momento em que o conde respirou antes do primeiro abraço verdadeiro. O fraque suportou o gesto. O botão forrado encontrou o caminho sem ruído. Aquilo bastou para ela. Quando tudo arrefeceu, Dom Brígida a chamou à varanda do pomar. A governanta trouxe um copo d'água. Rosália, uma toalha. Foi bom menos, disse a governanta. Foi justo, menos, corrigiu Rosália. A Lisa encostou as costas na parede fria. O conde surgiu na porta envidraçada. Só. A expressão estava cansada, mas uma fadiga que se pode nomear. Obrigado. Simples. O traje não pesou onde costuma doer. Então cumpri meu ofício, respondeu a Lisa. Ele hesitou, e o silêncio que se instalou não foi incômodo. A sociedade começará a fazer suas contas, disse. Enfim, já as ouço. Mas hoje não lhes darei resposta nenhuma. O dia já está cheio, disse a Lisa. Amanhã a gente mede o resto. O conde sorriu de leve, seco e honesto. Despediu-se com um aceno. A Lisa recolheu os materiais, guardou o caderno e, antes de partir, deixou na copa U o resto do doce, com um bilhete para U depois. Ao atravessar o pátio, a água da fonte manteve seu compasso. A casa parecia ter voltado à própria respiração. A Lisa sentiu, ao fechar o portão, que algo nela também se assentara. Um vínculo de trabalho e escuta, nascente ainda, mas firme como ponto no avesso. E enquanto a carruagem se aproximava, soube que, depois daquele dia, certas vozes ficariam mais altas. Quando viessem, estaria com a agulha na mão. O dia seguinte amanheceu com cartas. 3 selos distintos repousavam sobre a bandeja de prata da governanta, cada qual com brasão e urgência própria. Dom Brígida levou o maço ao gabinete do conde, e ao cruzar o corredor encontrou a Lisa chegando com as últimas peças de luto já acabadas, embrulhadas em papel pardo e fita de algodão. Bom dia, senhorita Menos, disse a governanta, mantendo a compostura que não excluía ternura. Hoje teremos assinaturas e opiniões. A Lisa assentiu. Sabia ouvir avisos que vinham sem alarde. Na sala de provas, colocou as entregas em ordem, revisou alfinetes invisíveis, conferiu as barras com a palma da mão. O pátio conservava o rumor da fonte menos aquilo que, desde que chegara, ensinara a casa a respirar. As primeiras vozes vieram de fora, sopradas pelas damas que aguardavam o conde para tratar de donativos em memória da condessa. Chegaram envoltas em perfumes contidos, chapéus corretos e frases carregadas de intenções calculadas. É natural que ele deseje paz, disse uma, à sombra de uma samambaia, junto à antessala. Paz e direção. Uma casa dessas não se governa com simpatias. A tia-avó disse que a costureira é hábil, pontuou outra, mirando o próprio reflexo na vidraça. Habilidade é mérito, proximidade é outra coisa. Proximidade é perigosa, menos concluiu a primeira, como quem arremata, barra com um ponto largo para que apareça. A Lisa, ao fundo do corredor, passou com a serenidade que se usa sob chuva miúda. Passo firme, olhar na tarefa. Rosália apareceu para interceptá-la com um cesto de rendas lavadas. Hoje as línguas estão amoladas. Menos murmurou, sem veneno. Use dedal, menino. Já tô com ele, respondeu ali, mostrando o metal discreto no dedo. E com a linha certa. No gabinete, o conde abriu as cartas. A primeira, de um primo, listava vantagens de Unersee, a casa de uma marquesa jovem, de temperamento dócil e fortuna tranquila. A segunda, de um velho amigo do clube, escrevia com a brutalidade polida dos que chamam franqueza de virtude. As paredes murmuram, caliás com o anúncio. A terceira, de uma dama influente, vinha perfumada e condescendente, oferecendo ajuda na difícil arte de
reorganizar a vida. Ele pousou as folhas, uma sobre a outra, alinhou-as sem pressa e ficou um tempo olhando a janela. Ao longe, uma árvore alta se inclinava ao vento. Pensou sem dizer que árvores não pedem licença para continuar sendo árvore. No salão de visitas, as damas foram recebidas. O conde ouviu, concordou com donativos, assinou cheques, agradeceu as homenagens à memória de Laura. E quando uma delas, em tom de consulta, perguntou se consideraria apresentações adequadas na próxima temporada, ele respondeu: adequadas ao quê? Aos hábitos. Devolveu a senhora, como se fosse evidente. Os hábitos mudam menos, disse o conde, e o silêncio que se seguiu coube inteiro dentro da sala. A notícia das respostas secas não precisou de mensageiro. Espalhou-se como brisa que encontra corredor. Nas horas seguintes, criados ouviram, cozinheiras comentaram, e o rumor chegou, filtrado, às orelhas de Alisa. Ele tem sido inflexível. Ela não mudou o gesto. Ajustou os últimos pontos no véu da menina mais nova. Recortou um fiapo de linha com unha treinada, etiquetou cada embrulho com letra limpa. Seus papéis eram mapas, o caderno, bússola. Ainda assim, ao cruzar a galeria dos retratos, sentiu o peso das molduras. Não pelo ouro, mas pelo hábito de testemunhar mais do que acolher. À tarde, houve uma visita singular. Dom Amália de Bragança, amiga da família, daquelas que entram sem ser anunciadas porque não entram, pertence. Era alta, sóbria, famosa por conciliar caridade e cálculo. Pediu um minuto com o conde e, ao vê-lo, não perdeu tempo de polir a frase. Meu caro, o mundo observa menos, disse, pousando uma luva sobre a mesinha lateral. Quando o mundo observa, convém ansoner-lhe-o que olhar. Gosto de janelas, não de vitrines, respondeu o conde. Chame de janela, então menos, continuou ela, sem se ofender, mas coloque nela uma cortina que diga: aqui há regras. Escolha logo uma dama, alguém que saiba a liturgia. A bondade não cobre a falta de título. O conde respirou, os olhos encontrando a borda do lenço no bolso interno do fraque. O ponto torto de Laura, lhe lembrando que nem toda a régua serve a todo o tecido. A bondade sempre cobriu mais do que o título alcançou. Com cuidado. Minha casa não é um teatro, Dou. Amália observou-o por um momento. Viu dor, viu cansaço, viu uma decisão ainda em desenho. Baixou o tom: não insisto por mim. Insisto por sua paz. Em mim, paz não assenta sob imposição, respondeu. Ela recolheu a luva, inclinou a cabeça e retira o seio com a elegância dos que perdem sem admitir derrota. Na porta, cruzou com Alisa, que trazia uma caixa leve com guarnições. Trocaram olhares, não de reconhecimento íntimo, mas de quem mede fibras. Amália notou a postura, a limpeza dos punhos, o cabelo preso com rigor. A costureira não pediu licença para existir. Limitou-se a exercer o ofício. E isso, paradoxalmente, foi o mais subversivo dos gestos. Senhorita menos, disse a dama, num cumprimento formal, e seguiu. No corredor, a tia-avó do conde chamou Alisa com um gesto pequeno. A renda do meu véu não arranha menos, comentou, como quem oferece moeda de ouro. Obrigada. É a mesma renda, com orla parada. Menos, explicou a costureira. Às vezes, tirar excesso deixa o tecido ser gentil. Também vale para pessoas, devolveu a senhora, com um brilho breve nos olhos. As horas adensaram. Chegaram mais bilhetes, convites, convicções. O conde os recebeu com polidez enxuta. Recusou almoços de apresentação, chá de consolo e um sarau íntimo para poucas famílias de nome. Assinou papéis que importavam um donativo para a escola das meninas, uma reforma para a enfermaria do bairro e arquivou o resto. Cada não dele, dito com educação e ponto final, soou, lá fora, como fenda no costume. No fim da tarde, buscou o ar no pátio. Encontrou a Lisa dobrando sobre a mesa de ferro. Os restos de um corte, triângulo e tiras que, reunidos, dariam forro para as caixas. Ele parou, não por acaso, a um passo de distância respeitosa. Falam muito, disse, sem rodeios. O vento também. Fala menos, respondeu ela, continuando a dobrar. A gente aprende a distinguir, e quando não dá para distinguir, a gente volta ao que é concreto, disse, erguendo o caderno. Medidas, trabalho, o resto encontra lugar ou desiste? Ele assentiu, como quem recebe um copo d'água. Ficaram alguns segundos, sob a mesma claridade mansa que a condessa amava. O cheiro de lavanda, distante, respeitava o ar. Não quero que se sinta empurrada para um lugar que não escolheu,
disse o conde, com cautela. Nem para perto, nem para longe. A Lisa pensou nos bilhetes, nos olhares, nas luvas que falavam alto, sem erguer voz. Pensou também nas mãos que a haviam sustentado dentro daquela casa. Rosália, a tia, Dom Brígida e, de algum modo, o próprio silêncio da fonte. Eu escolho o meu ofício, respondeu. Se ele couber aqui, fico. Se virar um ruído que atrapalha, arrumo minhas linhas e agradeço a chance. Não quero que seja ruído, disse ele, num tom em que a convicção se desenhava. Ainda aprendo a dizer isso de modo que o mundo entenda. A governanta apareceu, discreta, lembrando-lhe um compromisso breve com o administrador. O conde despedocei com um inclinar de cabeça. A Lisa ficou, por um instante, observando uma folha que se soltava da árvore e pousava sem drama junto à fonte. Quando recolheu as caixas e fechou o caderno, sentiu o corpo responder com aquela fadiga boa que segue um dia de trabalho, certo. Mas ao atravessar a galeria dos retratos, um pensamento alcançou com um passo de lã. Talvez devesse, por prudência, reduzir sua presença nos próximos, não por medo, por cuidado com o trabalho, para que ele não se tornasse bandeira onde penduram juízos que não foram costurados por ela. No portão, Rosália lhe entregou um embrulho pequeno, pão doce de laranja menos de, para lembrar que língua que amarga não manda no gosto do... Obrigada. A Lisa sorriu, guardou o pão e partiu. No balanço do coach, traçou com a unha uma linha invisível na tampa da caixa, um risco de guia. Amanhã, mediria de novo o espaço que existia entre a necessidade da casa e a altura das vozes de fora. Se a régua não coubesse, saberia parar. E, enquanto a cidade retomava seus barulhos, a decisão começou a se insinuar com delicadeza. Talvez fosse hora de, por um tempo, recuar um passo, para que o tecido não rasgasse justo onde mais importa. A ideia de recuar um passo não nasceu de medo, mas de zelo. Na manhã seguinte, a Lisa abriu a loja mais cedo. Contou as bobinas como quem conta fôlego e escreveu, em papel simples, um bilhete curto para Dom Brígida. Continuo à disposição para ajuste. Estarei ausente hoje para impedir ruído desnecessário. Se precisarem de mim com urgência, mandem chamar. Dobrou, prendeu com um alfinete pequeno, o mesmo com que, na infância, a mãe ensinara que nunca se abandona trabalho no meio gardes com ponto seguro. Passou o dia entre encomendas antigas, ombros de gente comum, barras de vestidos de feira e a conversa barata do bairro, que drena a cabeça de qualquer tempestade. Ainda assim, as frases das damas voltavam às vezes como linha, que insiste em formar nó. Proximidade é perigosa. A Lisa respondia a si mesma com um gesto. Endireitava a fita no pescoço, endireitava o próprio eixo. Ao cair da tarde, Rosália bateu na porta, discreta. Ele pediu que eu viesse, disse, sem suspense. Não como ordem, como pedido. Disse, se a senhorita puder, que venha amanhã cedo. A decisão a tomar, e prefiro tomá-la com as coisas que me devolvem o ar por pé. A Lisa ouviu a palavra decisão, como se reconhecesse um barulho ao longe. Concordou com a cabeça. Preparou-se em silêncio. Agulhas, linhas, um retalho de forro para eventual remendo, e sem saber bem porquê. Um pequeno estojo de tecido para lenço, simples, firme, com borda parada. Às vezes o ponto certo é o que segura, lembrou-se de ter dito. Às vezes o presente certo é o que guarda. Na mansão, a manhã veio clara. A fonte perseverava no seu ofício de repetir o mundo. Dom Brígida recebua, com olhos que somavam cansaço e estima. Ele espera no gabinete, informou, e a frase era também um cuidado entre... Mas não se fira. O conde estava à janela, sem fraque, mangas da camisa dobradas com uma moderação que não parecia dele, parecia do momento. Sobre a mesa, 2 cartas abertas. Ao vê-la, endireitou-se e fez um gesto para que se sentasse. Não havia cerimônia. Havia o peso exato do que precisa ser dito. Obrigado por vir. Menos começou. Ontem a casa pareceu um mercado de certezas. Todos sabem o que devo fazer. Estou farto de conselhos que vestem os outros com a minha pele. A Lisa pousou a bolsa no chão, ajeitou a saia. Não ocupou a cadeira inteira. Ocupou o necessário. Posso ouvir, disse. E posso dar medidas. Conselho não tenho sob medida para coração alheio. Ele sorriu de leve, um cansaço que agradecia a honestidade. Há 2 cartas importantes, explicou, tocando-as sem reler. Uma de Dou Amália, insistindo em um noivado rápido com a filha da máquina. Outra, do administrador,
lembrando que algumas alianças trazem estabilidade para os colonos, os contratos, as escolas que mantemos. A primeira fala de aparência, a segunda de responsabilidade. Sinto que a aparência se esconde por trás da palavra responsabilidade como entretê-la dura que a rana. Responsabilidade que machuca por dentro, não sustenta por fora menos, disse a Lisa, sem ênfase. Rasga no primeiro movimento. Ele respirou fundo, em acordo. Depois, olhou-a por um segundo a mais do que o protocolo permitiria. Não vou fingir que a sua presença não pesa nas contas que faço, disse. Enfim, descobri, nesses dias, uma espécie de sossego ao seu lado. Não é consolo de atalho, é a disciplina das mãos que fazem o que prometem. E dentro desse sossego, o luto assenta de modo menos hostil. Se me perguntassem menos e perguntam menos, por que não anuncio uma noiva de ti? Eu diria que não estou buscando uma cortina para a janela, mas alguém que não precise ser cortina. A Lisa levou a mão à fita métrica, como quem procura a régua em frases sem medida. As palavras não a surpreendiam menos. Reconhecia nelas o que, em silêncio, também crescera nela, como raiz. Ainda assim, a realidade tinha dentes. Fico honrada menos disse, com a simplicidade que domestica o exagero. E assustada. O senhor sabe onde pisa. Eu também. A casa aguenta muito, mas não aguenta tudo. Eu não quero ser o motivo de ninguém olhar torto para suas sobrinhas no colégio, nem o nome que sirva de atalho para a fúria alheia. A minha presença não pode custar o respeito dos seus. O respeito que se perde por causa de bondade não era respeito, respondeu ele, sem dureza. Era conveniência com máscara. Pode ser menos, admitiu, mas a conveniência tendente, eu não fujo deles. Só não entrego meu ofício para ser mordido. Esta casa me recebeu como profissional. Se a partir de hoje, cada ponto meu virá bandeira de disputa, talvez o meu gesto mais útil seja o de me afastar por algum tempo. Não como recuo de medo, insistiu, buscando seus próprios olhos no dele, mas como gesto que protege o tecido. O conde ficou calado um instante, como quem lê duas vezes a mesma linha, para não errar a compreensão. Depois, aproximou-se da mesa e tocou nas cartas, como quem as despede. Eu não pedirei que fique a qualquer preço, disse, e a sinceridade tornou a frase inteira. Só lhe peço que não vá embora, achando que precisa pedir desculpas por ter sido quem foi aqui. A Lisa tirou da bolsa o pequeno estojo de tecido. Colocou-o sobre a mesa. Para o seu lenço, explicou. Guarda melhor e protege a costura que segura. Ele pegou o objeto com cuidado, tocou a borda parada com o polegar. A gratidão ali não precisava de palavras compridas. Fiquei pensando menos, continuou ele, voz baixa menos. Se o que sinto é apenas eco de Laura, sombra projetada. Não é. Reconheço a Laura onde ela é memória menos no lenço, na fonte, na luz da janela. O que reconheço em você é outra coisa. É, como você diz, medida que permite caber no dia seguinte. A sua presença tem essa medida. A Lisa respirou, organizando o peito por dentro. Não correu em direção ao que a frase acenava. Assentou-a no lugar certo. O que sinto por você nasceu do que o Senhor é quando não finge, disse com lucidez serena. E ainda assim, não quero que vire moeda para comprar sossego no mercado dos hábitos. Não quero ser desculpa, nem provocação. Quero, se um dia for, ser escolha, que não precise de defesa. Por ora, minha melhor forma de cuidar desse começo é afastar-me um pouco. Por quanto tempo? Perguntou. E o timbre não era cobrança. Era a tentativa de desenhar um calendário possível. Dias suficientes para que a casa reencontre o compasso. Sem que eu seja pauta, menos respondeu. Continuo disponível para ajustes urgentes e volto quando o senhor puder dizer. Volte não para me proteger do falatório, mas porque faz sentido dentro da sua responsabilidade. Ele assentiu. E pela primeira vez, desde que a conhecera, deixou a mão pousar um segundo sobre o encosto da cadeira dela. Menos gesto que não tocou o corpo, mas repousou próximo, como promessa de que não avançaria um passo além do que fosse consentir. Então, por ora, não diremos nem sim nem não, concluiu, quase sorrindo. Diremos ainda, a Lisa guardou, o resto das palavras. E Lavantus, Dom Brígida apareceu à porta, entendimento na postura. O coach para a cidade está pronto. Senhorita Menos anunciou, oferecendo a saída digna que evita olhos curiosos. Obrigada, Dom Brígida. No corredor, cruzaram com a tia-avó, que os avaliou com a sabedoria dos anos. Não perguntou nada. Apenas pousou a mão leve no antebraço de Alisa Menos Bens, sem liturgia menos
e seguiu. No pátio, a fonte continuava sua lição. A Lisa parou por um instante. O conde, a 2 passos, acompanhou o mesmo som. Não se tocaram. Não precisavam. Trocaram apenas o que cabia. Um olhar que reconhece a existência do outro como algo que já não se pode desver. Quando precisar, mande chamar. Quando fizer sentido, eu volto. Ela atravessou a alameda, sentindo que cada grão de brita, sob o sapato, confirmava o pacto que acabara de firmar consigo mesma. Proteger o que nascia, proteger os que não tinham culpa de ambos. Dentro da casa, o conde retornou ao gabinete. Dobrou as 2 cartas, guardou o estojo de lenço no bolso interno, perto do ponto torto e da costura nova menos. Escreveu, em papel timbrado, um bilhete seco e justo ao administrador. Continuaremos sustentando as escolas e a enfermaria. Estabilidade não se compra com anúncio de casamento. Assinou, respirou e permitiu que um primeiro alívio atravessasse o peito. Não era decisão final. Era a única possível hoje. Do lado de fora, a carruagem levou a Lisa de volta à rua, onde a vida se mede por barras de saias e por pão quente. No colo, a fita métrica. No coração, o ainda que, quando dito com pudor e coragem junto, vale mais do que promete. E, entre o ainda e o depois, o fio invisível que unia os dois seguiu firme, como ponto no avesso que ninguém vê menos, mas sustenta. A palavra que haviam combinado ainda espalhou-se pela casa como um silêncio novo. No primeiro dia sem a Lisa, o som da fonte pareceu maior e as tarefas se cumpriram com a precisão de sempre, mas sem a presença que ensinara as horas a caberem. O conde caminhou pelos corredores como quem mede uma sala no escuro. Conhecia as paredes, tateava o próprio compasso. Chegaram visitas, um primo, com voz treinada para soarem naturais, os interesses de família. Entrou no gabinete com ares de receituário. Abreviemos, disse, tirando as luvas com eficiência. A filha da marquesa reúne qualidades inquestionáveis. A cidade entenderá. A imprensa também. Amanhã haverá almoço reservado. Basta comparecer, dizer meia dúzia de coisas e o resto se assenta. O resto de quem? Perguntou o conde. De todos, respondeu o primo, como se todos coubesse sem sobras num prato de porcelana. O conde ouviu sem concessões internas. Não discutiu genealogias, não comparou cambiais. Quando o primo se foi, entrou o administrador com pastas. Exibia números como quem exibe costuras pelo avesso. Claro, concreto, honesto. A estabilidade não depende de anúncio de noivado, disse. Direto. Depende de manter a palavra, com colonos de obra. Pagamos em dia, mantemos as escolas, consertamos o telhado da enfermaria. O resto é vitrine. E a vitrine? Perguntou o conde, mais para situar a conversa do que por dúvida. Vende o que nem sempre precisa, menos respondeu o administrador, recolhendo os papéis. A janela, esta sim, precisa deixar entrar ar. A tia-avó apareceu mais tarde, apoiada na bengala que nunca precisava, só acompanhava. Trazia o olhar de quem ainda sabe depenar frases até o osso. Há damas com título que exigem que se lhes prove a luz do sol, disse, sentando-se sem pedir licença. E há mulheres que, sem título, acendem a lâmpada certa e saem da frente. Laura tinha essa delicadeza. A costureira tem também. O mundo pretende ensoner-me-o, que olhar menos, murmurou. O conde. Ensine-lhe você, retrucou ela. Mas não diga o nome de ninguém que não tenha pedido para entrar no salão. Se precisar declarar alguma coisa, declare princípio, não pessoa. Ele guardou isso como quem dobra um pano que se sabe útil. Aceitou, por cálculo social, o convite do almoço com a filha da marquesa. Foi com pontualidade e saiu com a mesma pontualidade. Dentro, encontrou flores arrumadas por mãos que entendiam de vitrine e conversas assépticas que escorriam sem aderir. A moça era correta, quase delicada, mas a delicadeza parecia ensaiada, como gola engomada em excesso. Quando ela comentou sobre a caridade adequada, aquela que não suja as mãos, o conde reconheceu, em si, o limite da educação. Sorriu, pagou a conta de expedição urbanidade e voltou para casa. No caminho, a palavra ainda voltou a lhe aquecer os dedos. Na loja de Alisa, o dia corria em outra cadência. Ela atendia uma mulher que trazia uma saia herdada da mãe, tecido de anos que pediam respeito, ajustou a barra para o excesso e explicou. Se eu tirar muito, a memória sai pela beirada. Vamos tirar o suficiente
para andar sem tropeçar. A mulher sorriu, emocionada, como quem recebe autorização para seguir sem trair o que guarda. A Lisa gostava desse serviço, restituir movimento sem trair raízes. Ao fim da tarde, preparou um pequeno embrulho. Luvas das meninas com costura reforçada, um punhado de colchetes bons, 2 botões forrados de reserva e um bilhete para Dom Brígida, para quando alguma coisa pedir respiro. Rosália foi buscar, entrou na loja com o corpo de casa. Senti falta do barulho certo da sua tesoura. Menos disse, tirando do bolso um pano embrulhado. A casa também. A casa tem fonte, respondeu a Lisa. E gente de boa mão. Eu volto quando fizer sentido. Rosália segurou o olhar da moça por um segundo a mais. O sentido costuma nascer do que é simples, disse, misteriosa de propósito. O resto é barulho. Na mansão, o conde recebeu o embrulho. Abriu o primeiro bilhete, depois os colchetes, por último as luvas. Sorriu ao ver os pontos firmes, invisíveis, na bainha. Era uma presença sem alarde. Uma assinatura que não exigia assinatura. As vozes de fora, porém, aumentavam o volume. No final da tarde, um articulista de jornal de sociedade assinou uma nota insinuando proximidade imprópria entre luto e simpatias artesanais. Dom Brígida trouxe o periódico com a mesma compostura com que traria um prato quente. É papel, disse a governanta. Serve para embrulhar peixe amanhã, mas fede hoje, devolveu Rosália, ao ler por cima do ombro dela. E peixe bom não deve aprender cheiro ruim. O conde dobrou o jornal, colocou-o numa gaveta e fechou a gaveta como quem fecha a janela contra vento inútil. Ainda assim, o corpo acusava a falta. Caminhou até a capela, respirou a lavanda à distância permitida, pensou em Laura com a gratidão limpa dos que não confundem luto com prisão. Depois, foi ao pátio, sentou no banco de ferro e deixou que a fonte lhe dissesse. De novo, que repetição não é monotonia quando salva o dia. A tia-avó o encontrou ali. Já decidiu? Perguntou, sem rodeio. Decidiu o que não farei, respondeu. Não anunciarei casamento para comprar sossego. Não darei à cidade um teatro que a casa não é. E não direi o nome de ninguém que não tenha pedido para estar sob luz. E o que fará? Direi, amanhã, no salão da escola, quando entregarmos os livros da nova turma, que esta casa será governada por bondade e por trabalho. Que a memória de Laura é honrada, quando ninguém aqui vira vitrine, e que meu compromisso é com o que sustenta menos pessoas e coisas. O resto, que aprenda a caber. Ela sentiu, satisfeita com a linguagem dos alicerces, palavras certas, na sala certa menos aprovou. A cidade entenderá o que quiser, mas os seus entenderão o que precisam. À noite, no gabinete, o conde percebeu um fio solto no bolso interno do fraque. Menos bem, onde o lenço repousava, guardado agora no estojo que a Lisa fizera. Sorriu. Pegou uma agulha do estojo de costura da casa, passou a linha com a paciência de quem não tem jeito, mas tem motivo, e deu 3 pontos tortos. Lembrou-se da frase dela, às vezes o ponto certo é o que segura, e aceitou, com certo humor, que o ponto certo, naquela noite, talvez fosse mesmo o torto. Antes de dormir, escreveu 2 bilhetes. O primeiro, ao administrador. Amanhã, no salão da escola, falarei. Prepare as contas dos livros e das obras. Quero números à mão. Confiança se costura com transparência. O segundo, a tia-avó. Agradeço sua presença no banco da frente. Sua bengala sem necessidade é símbolo útil. Ao lado, deixou fechado o jornal maldoso. O papel perderia a voz na manhã seguinte, como disse Dom Brígida. Na cidade, a Lisa apagou a lamparina da loja mais tarde que de costume. O embrulho das luvas havia saído, as encomendas do bairro estavam adiantadas, e o silêncio da sala pequena devolveu a ela a coragem que escolhera a do recuo correto. Pensou no conde, não como falta, mas como tarefa em andamento, 2 peças cortadas separadamente que, se um dia unidas, precisariam caber sem repuxo. Não apressaria a costura. Antes de deitar, abriu o caderno e anotou, entre medidas de cintura e anotações de barra: amanhã, escola, talvez haja fala. Lembrar de oferecer tecidos para uniformes, desconto. Era sua maneira de fazer parte, sem impor o corpo. Fechou o caderno com a paz de quem conhece o próprio ofício. O amanhecer seguinte prometia luz de janela. Na mansão, o conde vestiu o fraque, checou o lenço, sentiu no bolso a costura que fizera com as próprias mãos e achou graça da imperfeição
que o sustentava. No espelho, viu alguém que não fugia, nem cedia menos, alguém que escolhera, enfim, a linguagem com que responder ao mundo. No portão, a carruagem aguardava. No banco, a tia-avó. No salão da escola, crianças com livros novos. Quando desceu os degraus do pátio, a fonte repetiu seu ofício. O conde pensou que era isso que faria também. Repeti, em voz clara, o que precisava ser dito para que a casa respirasse. Não diria nomes, diria medida. E ao pensar nisso, sentiu que o ainda do dia anterior, tinha se transformado. Não em agora, não ainda, mas em por aqui. A carruagem moveu-se. A decisão, que ontem era contorno, hoje tinha corpo. E o dia abriu espaço para caber dentro dela. O salão da escola enxucei, de passos pequenos e cadernos novos. Havia mesas com livros empilhados, o quadro Riquem pintado e janelas abertas para o pátio onde uma mangueira fazia sombra. A tia-avó sentou-se, na primeira fila, bengala pousada como vírgula. O administrador alinhou um maço de papéis menos números simples, traduzidos para caberem no entendimento de todos. Crianças cochichavam, calando quando o conde entrou. Ele não vestia a imponência dos dias de cerimônia, mas a compostura de quem decidiu. Cumprimentou professores, agradeceu aos pedreiros pelo telhado consertado, mostrou, ao lado do administrador, as contas, doações recebidas, despesas com material, o que faltava para o ano inteiro. Transparência em voz clara menos janela, não vitrine. Esta casa menos disse. Por fim, esta incluía a mansão, a escola e a rua. Menos será governada por bondade e por trabalho. Honramos a memória de Laura assim, sustentando o que sustenta. Não compraremos estabilidade com anúncio de casamento. Se algum dia eu dar esse passo, será por escolha verdadeira, não por arranjo de aparência. Até lá, peço respeito ao tempo. Silêncio. Depois um aplauso que começou acanhado, vindo das mãos ásperas dos pedreiros, e ganhou outras palmas. Professores, mães, crianças. Nem todos bateram. Algumas luvas permaneceram imóveis. Um articulista tomou nota, a caneta hesitante, entre o escândalo e o elogio. Ao final, livros foram entregues. Uma menina ergueu o seu como quem ergue um troféu e perguntou se podia levar 2 para a irmã menor. Pode, rindo com a honestidade dos que acham graça, sem pedir desculpa. A tia-avó, do banco da frente, pousou a mão no braço dele menos aprovação suficiente. No retorno à mansão, a decisão continuou se desdobrando em gesto. O conde escreveu 3 cartas. A marquesa, um agradecimento digno pelo almoço e a recusa clara a prosseguir apresentações adequadas. Amália, respeito e um traço de humor. Continuarei janelas abertas, cortinas leves. Aprendo, com o tempo, que o ar não se domestica. E ao jornal de sociedade, uma nota curta. A vida privada desta casa seguirá privada. A pública, transparente. Ponto final. Dom Brígida, ao ler as cópias, tragou o suspiro que teria virado lágrima em outra pessoa. Rosália de avental assentiu com um queixo. Bom menos disse, sem floreio. Palavra que segura pela borda. À tarde, o administrador trouxe um tema urgente. Uniformes. Havia necessidade e verba contada. O conde determinou processo simples, sem nomes. 3 costureiras do bairro apresentariam amostras e orçamentos à comissão de pais e professor. Escolham pelo que veste melhor. Custa justo e dura mais. Pediu. Ética se costura com rito, e rito bem feito dispensa explicações. No dia seguinte, no salão da escola, 3 pilhas discretas sobre a mesa. A de Alisa trazia reforço invisível nos ombros, botões forrados que não machucavam, bainha que aguentava brincar. Não havia assinatura, havia ofício. A comissão provou, puxou, comparou, escolheu a dela menos por medida, não por nome. Ficou anotado em ata. A Lisa esteve presente, como qualquer concorrente. Chegou cedo, cabelo preso, amostra de tecido dentro da caixa, caderno afinado ao lápis. Evitou cumprimentos que a destacassem. Manteve a linha do olhar no trabalho. Na hora da decisão, guardou o orgulho no lugar íntimo, onde se guardam vitórias limpas, e sem procurar ninguém, se preparou para voltar à loja. O conde, que assistira à distância a proximu, sei só quando já não havia plateia. Ficaram de pé, sob a janela aberta, ouvindo crianças repetirem tabuada no pátio ao lado. Parabéns! Com a sobriedade necessária. Ganhou porque seu trabalho merece e porque o processo foi o que devia ser. Obrigada, menos, respondeu ela. Assim, é justo. E assim eu posso trabalhar em paz. Ele fez um gesto pequeno,
entre oferenda e pedido, se for confortável e se for útil para a escola. Aceito a sua ajuda também, como voluntária a arrustar baras, a parar colarinhos que machucam. Não por proximidade com a minha casa, menos explicou, mas por proximidade com as crianças. Você já fazia isso no bairro? Faço, disse a Lisa, e um sorriso curtíssimo passou pelos olhos. Ensino uma mãe a parar sem medo. O que a gente aprende, distribui. Houve um segundo de quietude. O conde pesou as palavras, como quem pesa peças antes de costurar. Sobre nós, disse, e a palavra nós não foi maior do que deveria. Mantenho-o ainda. Não vou lhe pedir que volte à mansão enquanto sua presença vira a pauta do mundo, mas eu a quero perto do que importa. E quero menos aqui. Sua voz achou o tom exato. Pedi licença para, no tempo devido, cortejá-la em respeito, sem pressa, sem esconderijo, sem vitrine. A Lisa olhou para a janela menos a mangueira, mexendo folha, a luz de escola menos, e assentiu com o mesmo gesto com que aprova uma costura que ficou certa. No tempo devido, repetiu. Até lá, trabalho e medida. Eles se despediram com a formalidade que protege o essencial. Ela voltou à loja com o contrato na pasta e um mapa mental das peças. Ele retornou à mansão com a espécie de cansaço que, paradoxalmente, descansa menos aquele que sucede à decisão correta. As horas seguintes provaram a firmeza do gesto. O jornal, que na véspera insinuara simpatias artesanais, publicou nota mais contundente. O Conde de Valência declara compromisso com obras públicas e adiamento de assuntos domésticos. As damas de Vidorame-se entre o desdém e o alívio. A cidade, acostumada a brumas, encontrou nas contas da escola algo mais concreto para comentar. Dias correram e a casa reencontrou o compasso. As sobrinhas voltaram com os uniformes novos, os colarinhos não arranhavam, e uma delas disse, sem saber a quem agradecia, agora dá para brincar, sem puxar. Rosália, a ouvir, levou a mão ao coração, como quem escuta música antiga. A tia-avó passou a frequentar o jardim, nas tardes de brisa, e certa vez chamou o conde ao banco de pedra. Quando falar de casamento, fale como hoje falou na escola, menos aconselhou. E só quando for a hora, a coragem em esperar. Aprendo. Na loja, o trabalho aumentou sem se tornar rumor. Mães chegavam com pequenas urgências. A Lisa resolvia, como quem reza com as mãos. À noite, anotava. Forro da blusa 8, menos aparar orla. Botão reserva para cada criança. Em certo fim de tarde, Rosália apareceu com uma cesta de pães e um recado curto. A casa respira. Venha tomar chá um dia, com a tia, no jardim. Sem pauta, a Lisa foi. Escolheu um final de tarde de céu limpo. Entrou pelo portão lateral, guiada por Dom. Brígida, como quem acompanha um ritual antigo. A tia-avó aguardava sob a mangueira da mansão, não a da escola, menos árvores irmãs. Sombras boas. Chá, disse a senhora, servindo, e conversa de gente que tem o que fazer. Ficaram as três, tia, costureira, governanta, menos falando de lavandas que respeitam o ar, de tecidos que não mordem pescoço, de receitas de compota. O conde chegou depois, sem pressa, e de longe cumprimentou com um aceno que sabia a distância. Ninguém forçou proximidade, ninguém precisou reforçar limites. A cena coube. Quando a Lisa se levantou para ir, o conde acompanhou até a beira do pátio. A fonte, naquela casa, repetia o mundo com a mesma persistência da escola. Ele tocou o bolso interno do fraque, o estojo do lenço, a costura nova, o ponto torto antigo, e falou sem pressa. Obrigado por ter me ajudado a escolher sem teatro. Obrigada por escolher de um modo que deixa as mãos livres para trabalhar, devolveu ela. Que continuem livres, disse ele. E unidas, quando tiver de ser. Quando tiver de ser, repetiu, e sorriu com a sobriedade de quem não promete o que não pode cumprir. Ela saiu pela alameda. Ele ficou vendo a luz de janela cair sobre a pedra. Sabia que, dali para frente, as vozes da sociedade falariam ainda menos vozes falam, mas já não ditariam o compasso. Tinham agora o que olhar. Uma casa governada por princípio, uma escola com livros, crianças de colarinho que não arranhava e dois adultos que aprenderam a palavra exata para o tempo. Ainda, a fonte continuou, obediente ao seu ofício de repetir o necessário, e a noite se aproximou, sem pressa, como quem sabe que cabe. As semanas passaram como quem aprende um novo compasso. A escola ganhou rotina de uniforme que não mordia pescoço, livros que passavam de mão em mão,
risos que atravessavam o pátio. Na ata da comissão, o nome de Alisa aparecia apenas como costureira responsável, sem adjetivos, jeito correto de reconhecer o filho. Na mansão, a fonte seguia sua lição diária. O rumor da água já não doía. Lembrava. O jornal reduziu o volume. Quando noticiava a casa do conde, falava de telhados consertados, de biblioteca aberta aos sábados, de um pequeno fundo para órfãos do bairro. As luvas continuavam a existir e menos algumas aplaudiam, outras imóveis. Mas a cidade descobrira que contas claras dão assunto melhor do que cochicho. A Lisa manteve o recuo medido. Iam limães, e a voz com barras para aparar, camisas para fortalecer, pequenos rasgos de joelho de criança para remendar com remendo visível, para lembrar que brincar é permitido. Levava, de quando em quando, uma caixa de colchetes para a escola, deixava na copa da mansão um vidro de compota com bilhete curto, para depois entrava pelo portão lateral, saía pelo mesmo, sem vitrine e sem segredo. Numa tarde de céu lavado, a tia-avó enviou recado. Chá no jardim, sem pauta. A Lisa foi com vestido simples e casaco leve. Encontrou sob a mangueira a senhora, Dom Brígida e Rosália, todas com o tempo bem distribuído no rosto. Conversaram de lavandas obedientes, de linhas que não soltam no avesso, de pão doce que perfuma corredor. O conde chegou depois, pontual como quem respeita chá, saudou de longe, sentou quando convidado, não apressou assunto. A casa está em paz, menos, disse a tia. Servindo, paz não é silêncio. É ordem que permite risos. Temos tido risos menos, confirmou Rosália, feliz pelo plural. Quando as xícaras se esvaziaram, a tia e as duas mulheres levantaram-se juntas, num acordo de quem conhece a coreografia da delicadeza. Vamos ver as roseiras, disse a governanta. E foram, deixando-os com a árvore e a fonte, que faziam boa companhia. Ficaram alguns segundos, assim, sem preencher o ar, com pressa. O conde tocou o bolso interno do paletó, o estojo do lenço, a costura nova, o ponto antigo, e falou do modo claro que aprendera a praticar. Pedia sua presença com testemunhas de ternura por perto. Disse, apontando com os olhos, para onde a tia e as outras estavam menos, porque a cidade não merece teatro, mas merece respeito, e porque eu respeito o seu trabalho e a sua medida. Venho então pedir licença para cortejá-la de modo declarado, sem pressa, sem vitrine, com janelas abertas. Posso, a Lisa respirou, como quem confere se o tecido assentou. Não havia surpresa, havia confirmação. Pensou na escola, nas mães, no casaco que terminara de forrar naquela manhã. Pensou na palavra que o sustentara até ali, menos ainda. Menos, encontrou seu lugar novo. Pode, disse, e o pode tinha o peso certo de uma barra bem feita, com a condição de que o meu trabalho siga sendo trabalho e que o que for nosso nunca sirva de cortina para nada. Condição? Aceita menos, respondeu ele, sem negociar. Tirou então de dentro do paletó não um anel, não uma promessa cara, mas uma pequena caixa de madeira com divisórias, madeira lisa, sem ornato, tampo que fechava com um clique limpo. Para suas linhas, explicou, para que continuem livres, e a mão. Ela passou a ponta dos dedos pelo tampo, testou a dobradiça, encontrou ali uma espécie de cuidado que não pede manchete. Sorriu do jeito que se sorri quando algo cabe. Obrigada. Porra. A tia-avó e as outras voltaram devagar, respeitando a cena sem fazer dela espetáculo. A velha senhora pousou a bengala aqui, não precisa, banco. Então tá dito. Resumiu, contente com frases que cabem e dito de maneira que a casa entende. Os dias seguintes foram simples, como convém ao que é verdadeiro. O conde visitava a escola às quintas. A Lisa ensinava duas mães a aparar colarinhos nos sábados, e nos fins de tarde havia, às vezes, chá sob a mangueira. Quando alguém tentava transformar a proximidade em esbarrava numa parede de coisas concretas, livros entregues, contas publicadas, uniformes que aguentavam brincar. A vitrine, sem assunto, se entediava. A janela seguia aberta. Num fim de tarde de brisa boa, o articulista que um dia insinuara simpatias artesanais procurou o conde para uma coluna. Queria manchete. Recebeu números da escola, 3 nomes de mestres de obra. A receita da compota de Rosália e uma frase final, a memória de Laura, nos ensinou a diferença entre brilho e claridade. Escolhemos claridade. A coluna saiu com um título modesto e conteúdo útil. A cidade leu, guardou
seguiu. O rumor, que vive de falta, encontrou menos espaço para morar. Em certa manhã de domingo, a Lisa entrou no ateliê e abriu a caixa de divisória. Distribuiu as linhas por cor, acomodou agulhas, guardou a fita métrica no lugar de sempre. Antes de começar o primeiro ponto do dia, escreveu no caderno, entre medidas de manga e lembretes de botão, a palavra ainda virou caminho. Depois virá quando couber. Fechou o caderno com a calma de quem não precisa prometer o que já está fazendo. Na mansão, a fonte continuou a repetir o necessário. Às vezes, ao atravessar o pátio, o conde parava e ouvia. Não era oração barulhenta, era disciplina. E quando levantava os olhos, via a janela aberta sobre o jardim, menos a mesma luz de Laura. Agora, sem competição, acompanhando vidas que escolheram caber, o amor ali não vinha como incêndio, mas como roupa boa, assente, íntegra, feita para durar. E no avesso, pontos firmes, menos alguns tortos, todos honestos, seguravam o que importava.